tá aí elementos de uma onda, tá aqui, né, na verdade. É elementos de uma onda. Então, como que a gente pode analisar, né? Porque essa é a onda transversal que a gente usa sempre para interpretar melhor os movimentos ondulatórios. Essas grandezas que eu vou analisar aqui, a gente vê em qualquer tipo de onda, tá? Não precisa ser transversal, pode ser a longitudinal também, vai apresentar as mesmas características, né? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode perceber de uma onda, né? Então, primeira coisa que a gente faz é colocar o eixo, o plano cartesiano, para identificar a origem, uma origem, né? Para a gente poder, né, se localizar. Então você tem aí evolução espacial. O que significa isso? Porque você vai ver que eu posso representar graficamente uma onda tanto numa evolução espacial como uma evolução temporal. Então, olha só, evolução espacial. Então, de cara, lembra, uma onda ela evolui tanto na distância, na posição, quanto no tempo, tá? Então, o que eu já percebo de uma onda se propagando? Eu percebo que existe um ponto máximo e mínimo de propagação, né? Onde esses são os picos máximos e os picos mínimos. Então, como eu vou colocar evolução espacial, aqui vai ser o eixo Y e o eixo horizontal, o eixo X. Então, vamos trabalhar numa evolução espacial inicialmente. Bom, de cara, deixa eu mudar aqui a cor. De cara eu posso ver os seguintes pontos importantes. Os pontos mais altos de uma onda, os picos, são chamados de crista. São as cristas da onda, né? A gente sempre ouve falar, fulano tá andando na crista da onda. Então as cristas da onda, a crista da onda é o ponto mais alto da onda, oscilação, a amplitude máxima da onda. E você tem os picos, pontos mais baixos, que são chamados de vales. Aqui é um vale ou depressão, tá? Também pode ser chamado de depressão. Então você tem aí o eixo Y, ele está te dizendo a amplitude da onda, né? Então você tem aqui uma amplitude máxima, positivo, e você tem o mesmo valor da amplitude máxima, só que negativo. E você tem uma evolução espacial, aqui, que é o primeiro caso que eu estou tratando. Uma coisa importante também que a gente pode analisar, a altura da crista ou a altura do vale é chamado de amplitude, né? Que é justamente o que eu estou definindo aqui, né? Que é o máximo que ele vai atingir, né? E o mínimo. Eu estou chamando de YM, né? YM de M de máximo, tá? M está sendo de máximo. Mas claro, gente, que você pode chamar essa amplitude de A, tá? Na verdade, no ensino médio é sempre chamado de A. Ou seja, o ponto máximo de uma onda, a crista, ela tem uma amplitude A e o ponto mínimo tem a mesma amplitude A. Outro ponto importante que a gente pode verificar é o que a gente chama de comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Comprimento de onda, a primeira coisa, é uma distância. A gente usa a letra lambda, né? Isso vai me dizer o chamado comprimento de onda, né? Cuidado, não é comprimento da onda, é comprimento de onda, né? Comprimento de onda é uma grandeza específica que mede uma determinada coisa. E que coisa é essa? É a distância da realização de uma oscilação completa, né? Então, para realizar uma oscilação completa, vai ter uma distância percorrida. E essa distância é justamente o comprimento de onda. E onde é a repetição de uma oscilação completa? Então você vai ver que no fundo a repetição de uma oscilação completa, por exemplo, a distância entre duas cristas consecutivas vai ocorrer uma oscilação completa. Porque nota, quando a onda está aqui, ó, ela vai, evolui, chega aqui, ela vai repetir o movimento, né? Lembra que a oscilação é a repetição do movimento. Então se ela saiu daqui, chegou aqui, é a repetição do movimento. Então essa distância a gente chama de lambda. Da mesma maneira você pode analisar nos vales, né? Você vê, tá aqui nesse ponto,
evoluiu, ela vai repetir o movimento aqui. Então, essa distância também é comprimento de onda. Então, distância entre duas cristas consecutivas ou distância entre dois vales consecutivos é chamado de comprimento de onda. Ou a distância percorrida por uma oscilação completa. Nota aqui, ó. Ele começou a oscilar daqui, por exemplo. Ó, ele evoluiu, chegou aqui, vai repetir o movimento. Então, essa distância daqui, ó, também é um comprimento de onda. Então, isso aqui também é um comprimento de onda. Porque houve uma repetição do movimento. Ou seja, uma crista e um vale, né, na maioria das vezes, você pode entender como comprimento de onda. Né? Mesma coisa, ó, aqui. Começou aqui, ó. Foi, chegou aqui. Aqui também é um comprimento de onda, né, essa distância. Porque ele iniciou o movimento e chegou aqui e vai repetir o movimento. Então você vê que essa distância aqui também, ó, eu também poderia considerar um comprimento de onda. E a gente usa então a letra lambda para isso. E lembra de uma coisa, lambda é uma distância, né? O comprimento de onda mede distâncias. Então, consequentemente, no SI, o comprimento de onda ele tem que ter unidade de distância, que a gente sabe que é o quê? Que é o metro. Então, lambda no SI é o metro. Beleza? Então, isso foi evolução espacial. Né? Vamos ver evolução temporal. Então, aí, evolução temporal. Beleza, então evolução temporal. O eixo vertical é sempre o Y, tá? Ele sempre vai me dar amplitude. Então você tem aqui de cara, né? Você já sabe que tem amplitude aqui, né? Amplitude aqui e amplitude aqui. Beleza. Só que como eu estou falando agora evolução temporal, ó, esse cara agora para mim é o tempo. Então nota, no anterior eu estava numa evolução espacial. Então no eixo X, no eixo horizontal, é o eixo X, estou medindo distâncias. Agora no meu eixo horizontal estou medindo o tempo. E aí você vem com aquela história. Bom, quando eu estava na evolução espacial, uma oscilação completa acontecia num percurso lambda. Né? Percorria uma distância lambda, ele realiza uma oscilação completa. Só que agora aqui, o eixo horizontal está medindo o tempo. Uma oscilação completa no tempo mede o quê? Período. Não é isso? Período é o tempo de uma oscilação completa. Então agora, quando você tem um gráfico representado, uma onda representada num gráfico, posição y, né, amplitude pelo tempo, a distância entre duas cristas consecutivas está te dando o quê? O período. Então toma cuidado com isso. Tá? E você tem que tomar cuidado justamente com o que você está analisando, principalmente se aparecer um gráfico para você de uma onda. Então vê o eixo horizontal, vê o que está sendo medido. Porque eu só posso chamar a distância entre duas cristas consecutivas de comprimento de onda se no eixo horizontal está medindo distâncias. Se estiver medindo tempo, a distância entre duas cristas vai ser o quê? O período. Então toma cuidado. Tá? Então aqui, por exemplo, a distância entre duas cristas consecutivas vai medir, isso daqui, ó, está medindo o período da oscilação. Tá? E a ideia é a mesma, entre dois vales consecutivos período, uma oscilação completa período. Tá? Então observa bem o gráfico que você está analisando. Certo? Beleza. Próximo item, que é a famosa equação fundamental das ondas. Né? Sempre vai ter um probleminha relacionado à onda. Se não for um problema, principalmente Enem, né? Se não for um problema teórico em relação às ondas, vai ser um problema matemático que você vai ter que utilizar a equação fundamental das ondas. Né? Então, tá aí, botei um gráfico e vou simplesmente... pode ser Y mesmo por X, não tem problema. Tá aí a onda. E a onda se propagando, o que eu quero calcular? Se ela está se propagando, a melhor coisa para se calcular é a velocidade, né? Com que essa onda se propaga. Tudo bem, se ela for eletromagnética e estiver no vácuo, eu sei que é a velocidade da luz. Se ela for uma onda sonora e estiver no ar, eu sei que está tabelado. Eu conheço que é 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Né? Mas se for uma outra onda, né?
Então como que eu vou descobrir a velocidade dessa onda? Né? Então, na verdade, a gente parte, né? Porque a ideia, ó, esse cara aqui está se propagando com uma velocidade. Como calcular essa velocidade? Né? Então é fácil. A gente vai partir para a equação simples, equação de velocidade, que a gente aprende lá na primeira fórmula que a gente aprende, na primeira equação de física que a gente aprende, é que a velocidade é distância sobre tempo. Distância sobre tempo. E aí o que a gente vai fazer é calcular essa velocidade para uma oscilação completa. Né? E aí é simples. Porque o que acontece? Velocidade. Tá, qual é a distância percorrida para uma oscilação completa? É lambda, né? É o comprimento de onda. Então você tem lambda sobre o tempo para realizar uma oscilação completa. A gente chama de quê? Período. Então você tem lambda sobre período. Essa expressão aqui, gente, eu posso escrever matematicamente assim, né? Lambda vezes 1 sobre t, né? Posso matematicamente fazer essa brincadeira. E quem é 1 sobre t? Frequência. Né? Então você tem que a velocidade de uma onda, de qualquer onda, pode ser expressa sempre pelo produto do comprimento de onda vezes sua frequência. Então V igual a lambda F. Acabou. V igual a lambda F é a equação que você vai utilizar para determinar a velocidade de qualquer onda. E aí já observa aqui, né, que eu falei lá no início sobre a questão da frequência, né? Quanto maior a frequência, vou botar um insert aí, maior a distância entre os picos, né? Nota que agora você já entende o que é essa distância entre os picos. A distância entre os picos são o quê? São os comprimentos de onda. É o comprimento de onda da onda. E aí, se você observar, ó, vamos analisar essa equação fundamental das ondas aqui. Se eu passar o lambda aqui dividindo, eu vou ficar V sobre lambda, né, igual a F. Observa que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. E a frequência está relacionada com a energia que a onda está carregando. Quanto maior a frequência, maior a energia. Então, olha, agora mostrando de novo o espectro eletromagnético, nota que quando você está diminuindo o comprimento de onda, né, você está aumentando a frequência e, consequentemente, aumentando a energia da onda. Você vê que você tem raio X, raio gama, né, são ondas que têm grande energia e um grande poder de penetração, um alto poder de penetração. Né? Então você tem aí o fechamento dessa parte de ondas, né, com a equação fundamental das ondas. É importante que depois eu vou colocar, vai ter uma aula sobre fenômenos ondulatórios, mas é até legal já colocar isso, porque cai muito em prova do Enem sobre refração. Tá? Às vezes não cai sobre os outros fenômenos, mas cai muito sobre refração, porque está muito relacionada à equação fundamental das ondas. A refração é um fenômeno, pode ser um fenômeno óptico, um fenômeno ondulatório, é um fenômeno em que uma onda passa de um meio para outro meio diferente. Né? Então, por exemplo, a onda se propagando no ar e depois se propaga na água. Então ela mudou de meio, mudou a densidade do meio. Então isso a gente chama de refração. Então toda vez que uma onda acontece, que uma onda faz isso, a gente diz que a onda refrata. Né? E o importante numa refração para uma onda é o seguinte: tem uma grandeza que nunca é alterada quando uma onda sofre refração. Quando uma onda sofre refração, a velocidade muda, o comprimento de onda muda, mas a frequência nunca muda. Então põe isso na cabeça, sempre isso na cabeça. Frequência permanece inalterada numa refração. Então você vai ter a velocidade altera, o comprimento de onda altera, porém a frequência permanece constante. Então, importantíssimo esse conhecimento em qualquer refração ondulatória. Certo, senhores? E é isso. E só para fechar aqui, para a gente fazer uma aplicação, lembra, claro, a velocidade é 1 metro por segundo, né? Não podemos deixar no SI, claro
que a velocidade tem que ter unidade de velocidade. Nós estamos falando de velocidade. Velocidade a gente já sabe o que é. Então, sempre no SI, metros por segundo. Ok? Então, vamos a uma aplicaçãozinha. 3 problemas para a gente resolver. E a gente fecha legal. Beijo, pessoal. Sabe-se que o funcionamento de um equipamento de limpeza de instrumental cirúrgico que opera à base de ultrassom em água tem melhor eficiência quando o comprimento de onda da onda ultrassônica é aproximadamente igual ao tamanho típico do resíduo a ser limpo. Neste caso, calcule qual deve ser a frequência do ultrassom em uma lavadora ultrassônica para que ela seja eficiente ao limpar resíduos com tamanho típico de 1 milímetro, dados a velocidade do som na água, 1500 metros por segundo, e ele te deu a relação de 1 MHz igual a 10 a sexta Hz. Né? Então, primeiro, ele está dizendo o seguinte, que o equipamento de limpeza ele tem melhor eficiência quando o comprimento de onda da onda ultrassônica que eu vou jogar lá é aproximadamente igual ao tamanho do resíduo que eu estou limpando. Então, o que acontece? Qual é o tamanho do resíduo? 1 milímetro. Então, no fundo, o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que o comprimento de onda dessa onda é de 1 milímetro. É o que ele falou. Né? Ele me deu a velocidade, que é de 1.500 metros por segundo. Né? E ele quer a frequência. Ele quer o F. Então, direto, né, gente? V igual a lambda F. V igual a lambda F. Claro que eu vou trabalhar com as unidades compatíveis. Você está aqui com 1.500 metros por segundo, eu estou aqui com milímetro. Vou passar para metro. Né? Então, 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Né? Só dividir por 1.000. E aí você tem agora as unidades compatíveis. Então, só jogar na equação fundamental das ondas. V é 1.500, é igual a lambda, que é 10 a menos 3, vezes a frequência. Logo, o 10 a menos 3 vai passar dividindo, né? Vai 1.500 dividido por 10 a menos 3. Né? E se você arrumar aí, ó, o 10 a menos 3 pode subir, né? Eu posso jogar ele para o numerador, mudando o sinal da potência, vai ficar 10 ao cubo. E colocando em notação científica, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 1,5 vezes 10 a sexta Hertz. Né? Lembra que a frequência é em Hertz. Bom, aí eu vou ver lá a resposta. Bom, a resposta ele não botou no SI, ele não botou em Hertz. O que eu sei? Eu sei que 1 MHz é igual a 10 a sexta. Então, na verdade, ó, 10 a sexta, ele está dizendo que vale 1 MHz. Acabou, né? Então, 1,5 MHz. 1,5 MHz é a frequência desse instrumento. Né? Então, é a letra E. Beleza? Analise as afirmações. 1. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto não necessitam de um meio para se propagarem. 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagarem. 4. Ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Então vamos lá, senhores. Número 1. Ondas mecânicas se propagam no vácuo, portanto não necessitam de um meio material para se propagar. O que a gente viu? Que a onda mecânica precisa de um meio mecânico para se propagar. Então, falso. Já corta o número 1. Então, ó, já matamos a letra A e a letra B, né? Porque ele quer as alternativas, a alternativa que tem afirmações verdadeiras. Então, a letra A e a letra B já morreram. Eu vou ficar entre a letra C e a letra D. Então, vamos ver o 2. Ondas longitudinais são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação. Exatamente. Uma onda longitudinal é justamente isso. Né? A direção da vibração é a mesma, né, com a direção de propagação da onda. Então a 2 está correto. Então beleza. 3. Ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagarem. Correto. Né? Realmente, uma onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar. Né? Inclusive se propaga no vácuo com a velocidade da luz.
Então tá correta. Então, na verdade, só pode ser a letra C, né? 2 e 3. E a letra... E o 4, ondas sonoras são transversais e não se propagam no vácuo. Não. Ondas sonoras são longitudinais. Realmente, não se propagam no vácuo, mas elas são longitudinais, não são transversais. Então, é a letra C. Então, terceiro problema. Os raios-x são ondas eletromagnéticas mais energéticas que as ondas da luz visível. Uma das aplicações dos raios-x é a radiografia, que permite visualizar estruturas internas do corpo humano. Um equipamento de raio-x, ajustado para realizar radiografias do tórax, produz raio-x de frequência 3 vezes 10 a 19 Hz. Então, frequência de 3 vezes 10 a 19 Hz. 3 vezes 10 a 19 Hz. Calcule o comprimento de onda desses raios-x, então ele quer o comprimento de onda, quando se propagam no vácuo, dada a velocidade da luz do vácuo, C, 3 vezes 10 a oitava. Então, olha só, gente, ele não precisava nem te dar a velocidade da luz, né? Isso é uma coisa que a gente tem que saber de cor. E se é raio-x se propagando no vácuo, está com a velocidade da luz. E aí, direto, né? Equação fundamental das ondas, V igual a lambda F. Claro que a velocidade é a velocidade da luz, é o C. E as unidades já estão compatíveis, estão no SI. Tanto a velocidade está em metro por segundo, quanto a frequência está em hertz. Consequentemente, quando encontrar o comprimento de onda, vai estar em metro. E aí, só jogar na equação. Então, a velocidade 3 vezes 10 a oitava é igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, que é 3 vezes 10 a 19. Né? Então, posso cortar 3, corta com 3. Lambda é igual a 10 a oitava, né? O 10 a 19 vai passar dividindo. Então, vamos ter lambda como 10 a oitava dividido por 10 a 19. Mantém a base e subtrai os expoentes, né? 8 menos 19 vai ficar menos 11. 10 a menos 11 metros. Né? Então, só que ali, ó, ele não coloca em notação científica. O nosso resultado aqui, né? O nosso resultado foi em notação científica. Então, do nosso resultado aqui, qual é o resultado que se aproxima do dele lá? Então, na verdade, é a letra A, né? Porque 10 vezes 10, 10 elevado a menos 11, né? Na verdade é 1 vezes 10 elevado a menos 11. Né? Para chegar ao resultado dele lá, ó, se a vírgula está aqui, eu andando uma casa para a esquerda, o que vai acontecer? Vai somar 1. Então vai ficar menos 11 mais 1, vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 10 metros, que é o resultado da letra A. Então, resposta desse terceiro problema, letra A. É isso aí, pessoal. Então, estudando muito, qualquer coisa, só mandar aí e-mail e a gente vai tirando dúvida. Tchau. Beijão, gente.